Então, o que nós fazemos? A nossa ideia para você é fazer uma compra de um ativo idêntico ao ativo que nós temos aqui, Casa de Praia Ubatuba, e esse ativo ele vai servir como uma conta de ajuste do seu patrimônio. Então, nós podemos fazer a compra desse ativo Casa de Praia Ubatuba e entre parênteses colocar que é uma melhoria, então, que você está fazendo. Né? Lembrando que quando você for disponibilizar o dinheiro para fazer essa compra, né, eu vou começar a fazer a compra aqui que vai ficar mais fácil de você entender. Eu vou fazer essa compra utilizando a mesma conta aqui do Bradesco, que está vinculado ao meu imóvel. Então, vou escolher Bradesco, vou escolher um imóvel, e aí o nome eu vou colocar Casa de Praia. Ele já está aqui porque eu fiz os testes, né? Então, coloquei aqui que é uma melhoria. Então, assim, por que eu coloco o mesmo nome? Para que lá no meu balanço patrimonial ele fique um embaixo do outro, esse ativo, e aí você tenha condições de visualizar essas melhorias que você fez no imóvel, e aí na hora de lançar um imposto de renda, por exemplo, você soma os dois valores, tem o seu custo real de aquisição, sem influenciar a rentabilidade, como nós já conversamos. Esse corrigir a gente vai colocar em informar as cotações manualmente, como a gente fez também com o ativo. E aí, aqui está a questão que eu comecei a falar anteriormente. Esse valor que nós vamos colocar aqui, dos R$ 10.000, você entende que é uma despesa que você teve? Então, você fez uma melhoria que você leu lá na perguntão da Receita e considerou que realmente, poxa, eu posso incluir esse valor lá no valor do bem. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma reforma, eu entendi que eu posso incorporar, né? Eu gastei lá com cimento, com mão de obra, né? Todos os gastos que eu incorri numa ampliação do imóvel, né? E eu tenho as notas e tenho todos os requisitos para que isso seja incorporado. E aí, da onde saiu esse dinheiro? Para onde que vai esse dinheiro? Então, assim, eu estou partindo da premissa que esses valores eles estão lá na conta do Bradesco. Que eu vou fazer uma compra de R$ 10.000. Então, essa compra ela vai tirar um valor lá da conta do Bradesco. O que você pode fazer no caso de você ter tido gastos aí que você foi tendo gastos, na verdade, ninguém faz uma obra com um estalar de dedos, né? Nós sabemos que tem um processo para isso, e na contabilidade pública e na contabilidade privada também, nós temos um recurso de uma conta no ativo chamada obras em andamento, ou alguma coisa do tipo, né? Dependendo do balanço que você esteja vendo, do plano de contas que você esteja vendo. Então, nós podemos usar tranquilamente essa conta, e aí toda despesa que você for tendo, poxa, comprei um milheiro de tijolo, comprei cimento, paguei mão de obra, e aí você vai colocando todos esses gastos, vai fazendo, na verdade, transferências da conta que você está pagando, né? Pode ser cartão de crédito, pode ser uma conta corrente. Você vai transferindo dessa conta, fazendo transferências dessa conta para essa conta que você criou, né? Lá no sistema financeiro, né? De obras em andamento. E essa conta ela vai sendo carregada positivamente, né? Você vai tirando da conta que você pagou, mandando para essa conta de obras em andamento, essa conta vai sendo carregada, e aí ao final da obra você tem lá esses 10.000, digamos, carregado lá que você gastou, e você precisa incorporar o bem. E aí o que você faz? Você faz outra transferência dessa conta de obras em andamento, que agora já não está em andamento, né? Essa obra foi concretizada, essa ampliação foi concretizada no seu imóvel. Você transfere o saldo dessa conta para a conta que você vai fazer a compra, né, desse imóvel, que no nosso caso aqui, é a conta do Bradesco. Então eu já estou partindo da premissa que você já fez tudo isso e disponibilizou o valor para compra lá na conta do Bradesco. Então eu vou salvar aqui, vou colocar a data de hoje mesmo. Então ele fez a compra aqui para mim e eu posso visualizar esse novo ativo que ele comprou aqui, Casa de Praia Ubatuba, melhoria, que se refere apenas ao valor investido em melhorias nesse ativo. Então nós podemos verificar inclusive lá no balanço patrimonial como ficou essa situação. Nós vamos aqui no balanço patrimonial. Se eu puxar aqui para baixo, eu tenho aqui o apartamento, a conta que o Diógenes está explicando, na verdade, lá no módulo de finanças pessoais, como controlar apenas no módulo financeiro, e aqui os demais ativos que nós estamos controlando como investimentos, né, apartamento X, e as duas contas que nós estamos utilizando para controlar essa casa de praia. Esse aqui é o primeiro valor de aquisição, e esse daqui a casa de praia melhoria, que seria aquele valor que a gente incorporou ao custo de aquisição. E aí você tem que o valor da sua casa realmente é a soma dessas duas contas, né? E você vai utilizar esse valor para informar ali na declaração anual de imposto de renda, né, na Receita. Então, assim, lembrando que essa é uma forma que nós vislumbramos que é o mais adequado possível, tendo em vista o recurso do sistema que nós temos hoje, né? Não é talvez o mais adequado. Muitas pessoas vão falar assim: ah, poxa, mas na vida real eu não tenho dois ativos chamados Casa Praia Ubatuba, né? Mas na verdade isso aqui acontece na contabilidade, sim. Nós temos contas
que não existem na vida real. Elas são contas de controle, são contas às vezes redutoras, né, provisões de perdas, ajustes. Então, assim, como o sistema ele trabalha muito similar à contabilidade, na verdade, ele incorpora muitos conceitos de contabilidade, nós podemos sim utilizar, né, essas ferramentas para ajudar no nosso controle. E aí eu estimulo também que você possa estar aprendendo bastante ali com o Diógenes. Ele está falando lá no módulo de finanças pessoais, né, como controlar os imóveis também quando você não quer controlá-los como investimentos, quer controlá-los apenas como contas patrimoniais ali no módulo de finanças pessoais, né? Isso vai facilitar bastante essa questão da conta de obras em andamento. Você pode usar as mesmas premissas lá e talvez até a gente dê um toque lá para ele fazer uma aulinha aí sobre essa operação, né, de transferência aí das despesas para formar o saldo dessa conta e posteriormente disponibilizar lá na conta do Bradesco para que você possa fazer a compra da melhoria. Falo mais uma vez, né, uma forma que nós tentamos para te ajudar, né, é como nós faríamos na verdade se eu tivesse essa operação acontecendo comigo, eu faria dessa forma exatamente, sem peso na consciência, porque contabilmente a gente chegou a essa conclusão de que isso é adequado sim. Pode talvez não nos dar o valor já somado ali na hora de uma declaração de imposto de renda, mas isso vai constar em relatório e aí você pode facilmente fazer essa soma e saber o valor exato que você tem, né, desse imóvel, de custo de aquisição desse imóvel. Então, nós chegamos na parte agora de fazer a venda desse ativo. Aí você se pergunta, poxa, agora eu tenho duas contas desse ativo para fazer essa venda. Nós vamos ter que saber quanto que nós vamos disponibilizar de valor de venda para cada uma dessas contas, né? Nós temos uma conta de 100 mil e temos uma conta de 10 mil. Então, nós vamos simular que nós vamos fazer uma venda de 200 mil reais desse ativo Casa de Praia. 200 mil reais que nós vamos ter que dividir entre essas duas contas. E para fazer essa divisão, a gente se reuniu aqui e criou essa planilha, né? Uma planilhazinha simples no Excel que vai nos ajudar a fazer essa proporcionalidade, né, e saber o valor que eu vou colocar em cada conta que nós criamos lá e saber o valor exato que eu vou vender cada um dos ativos referentes a esse imóvel que nós temos lá no sistema. Então essa planilha eu vou deixar também nos arquivos da aula para que você baixe e tenha acesso a ela. Então o que eu vou preencher aqui? Lembrando que todas as planilhas que a gente disponibilizar, os campos em azul contém fórmula, né? Essa é uma fórmula simples, se você for ver, ó, tudo demais. Essa aqui é um pouquinho mais complicada porque ela está travada, na verdade, né? Não é complicada, mas são contas simples aqui que você vai poder utilizar. E os campos em amarelo são os campos que você vai preencher. Então nós temos que a compra, eu coloquei os 100 mil reais que foi a compra inicial da casa de praia, a melhoria que nós lançamos, né, que nós incorporamos ao custo de aquisição e o valor da venda. Então nós temos aqui que o ganho foi de 90 mil reais, porque 110 mil a gente vendeu por 200, então tivemos um ganho de 90 mil reais, né, o custo total de aquisição 110 mil e aí o ganho proporcional foi de 81 mil reais para a parte que eu controlo, né, do principal de 100. A melhoria, que é o ativo de 10 mil reais, eu tive um ganho aí de 8 mil reais nela. E aí nós temos aqui os campos para venda proporcional. Então, eu vou fazer uma venda lá naquele ativo que está cadastrado no sistema como 100 mil reais por 181.818,18 centavos. E aí, no ativo de 10 mil, eu vou fazer essa outra venda nesse outro valor aqui. Então, nós vamos fazer essas vendas. Vou copiar esse valor para ficar mais fácil. E vamos lá no sistema fazer essas vendas. Esse valor que a planilha nos deu, que é para ser vendido esse ativo que está por 100 mil reais, nós vamos aqui no mais operação, vamos fazer essa venda, o valor que a planilha nos deu, eu não vou colocar nenhum custo operacional e a data da operação vou colocar hoje, como na compra ele já preenche para mim e eu vou salvar. Então fiz a venda, ele já me deu aqui algumas informações, né, de resultado apurado, ó, exatamente aquele resultado que a gente fez proporcionalmente. Se eu for aqui, ele me deu exatamente esse resultado do ganho proporcional. Nós vamos pegar agora a venda da parte da melhoria e vamos lá também fazer essa venda. Então, nós vamos clicar aqui e selecionar a casa de praia, a parte da melhoria, que é a nossa conta de ajuste, e vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a venda dele por esse valor que a planilha trouxe para a gente na mesma data, né, sem custos operacionais também. E vou salvar. E aí você vê que ele deu também um resultado apurado, exatamente igual àquele resultado que está lá na nossa planilha, 8.181 e alguns centavos, 82 centavos. Então assim, nós fizemos essa venda e aí você pode se perguntar, mas ok, como que eu vou ter algumas informações referentes
a essa venda, quanto que foi a rentabilidade total. Então, assim, para você apurar o ganho de capital, você poderia simplesmente somar esses dois ganhos, né? O resultado apurado aqui, esse resultado, e aí vir aqui no ativo anterior e ver também o resultado apurado. Esse valor mais esse daqui vai dar aqueles 90 mil que a gente viu lá na planilha, que é os 110 mil, fazendo aí uma venda por 200 mil reais. Temos ver aqui no relatório de análise da carteira também, a gente puxar aqui o mensal e selecionar por tipo de ativo e selecionando imóveis, ele vai nos dar o resultado dessa operação, já que nós não fizemos nenhuma operação com outro imóvel, né? Nós tivemos aí uma taxa interna, considerando todos os imóveis, porém, se a gente for aqui embaixo, a gente tem os resultados aqui que nós tivemos lá, né? Exatamente o resultado de vendas que nós calculamos lá na nossa planilha, né? 81 mil em uma e 8 mil em outra, perfazendo os 90 mil, já que nós não tivemos nenhuma outra operação nesse imóvel aqui de apartamento. Eu sugiro que você, novamente, faça lá uma estratégia de alocação por tipo de ativo, com ativos específicos, né? Crie um grupo de estratégia de alocação, selecionando esses dois imóveis que você tem lá, o ativo e a sua conta de controle de ajuste. Você vai colocar nesse grupo de estratégia, conforme as aulas anteriores que nós ensinamos lá a fazer as estratégias de alocação. E aí você vai ter aqui no grupo de estratégia como selecionar sozinho esses dois ativos e ver a rentabilidade deles. Então a gente chega ao fim dessa aula, né, e nós esperamos que dentro em breve a gente tenha que fazer realmente uma aula fazendo uma retificação, né, desse processamento aqui meio criativo, digamos, que nós fizemos, porque o sistema já vai ter incorporado essa função de melhorias no campo de mais operações no ativo de imóveis.